E se eu te dissesse que existe um plano de quase 2000 anos para construir organizações fortes no meio do caos? Pois é, numa carta bem curta, o apóstolo Paulo entrega para o seu braço direito, Tito, um verdadeiro manual prático, um passo a passo para transformar uma cultura totalmente disfuncional. E olha, as lições são tão relevantes hoje quanto eram lá na antiga Creta. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Imagina a sua tarefa. Você é enviado para um lugar conhecido pela desonestidade, pela bagunça, e sua missão é construir algo do zero, uma comunidade baseada em confiança e integridade. Era exatamente esse o desafio, que parecia impossível, que Paulo confiou a Tito. Então, vamos entender a situação. A história toda começa na ilha de Creta, lá no Mediterrâneo, um lugar com uma péssima fama no mundo antigo. A missão de Tito, sério, não era para qualquer um. Ele precisava botar ordem e criar uma estrutura para as novas comunidades cristãs que estavam surgindo por lá, e que era uma bagunça completa. E olha, isso aqui não é o Paulo simplesmente dando uma opinião pessoal, não. Ele está, na verdade, citando um poeta da própria Creta, um cara chamado Epimênides, para diagnosticar a cultura local. O próprio povo dele se descrevia assim. Essa era a matéria-prima que o Tito tinha para trabalhar. Uma cultura onde mentir, ser bruto e indisciplinado era o padrão. Então, o cenário era esse. De um lado, desordem interna, gente ensinando coisa errada e uma reputação horrível. Do outro, o plano de ação do Paulo. Um plano com 3 frentes bem estratégicas. Primeiro, criar uma estrutura. Segundo, nomear líderes de caráter, gente confiável. E terceiro, e talvez o mais importante, ensinar as pessoas a viverem na prática aquilo que elas diziam acreditar. E quem era o homem para essa missão? Tito. Ele não era nenhum novato, viu? Era conhecido como bombeiro de Paulo. O especialista em crises que era enviado para as situações mais cabeludas que mais ninguém conseguia resolver. Ele era corajoso, determinado e craque em apagar incêndios organizacionais, como ele já tinha provado antes lá na igreja problemática de Corinto. Bom, a primeira instrução do Paulo para começar a arrumar a casa não foi sobre criar regras ou ensinar teorias. Foi sobre construir o alicerce. E para ele, a base de qualquer organização saudável é uma liderança qualificada e, acima de tudo, uma liderança que tenha credibilidade. E essas qualificações tinham nada a ver com carisma ou talento, mas sim com caráter. A lista do Paulo é um checklist bem prático, e cada item é tipo um antídoto direto para a cultura de Creta. Contra a mentira, um líder irrepreensível. Contra a brutalidade, alguém que não seja violento. Contra a preguiça, alguém disciplinado. A lição é clara. A estabilidade de uma organização começa na integridade de quem está na frente. Certo. Com a liderança estabelecida, o próximo passo era defensivo. Era hora de proteger a cultura da nova comunidade contra a corrupção que, veja bem, vinha de dentro. A maior ameaça não vinha de fora, mas sim dos falsos mestres que já estavam lá dentro. Paulo descreve eles sem meias palavras. Eram insubordinados, enganadores, e a motivação deles não era a verdade, mas o dinheiro. E o resultado? Eles desestabilizavam famílias inteiras, minando a confiança e a união da comunidade. A ordem do Paulo para Tito aqui é direta, reta, inflexível, não tem negociação. Ele diz, é preciso fazê-los calar. A palavra grega original que ele usa é epistomizen, que significa literalmente amordaçar, colocar um freio na boca. A mensagem é bem clara. Ameaças internas que corrompem a integridade da organização precisam ser neutralizadas de forma decisiva. Ok, depois de estabelecer a liderança e neutralizar as ameaças, aí vem a parte construtiva. O plano entra na sua fase final. Cultivar uma cultura onde os valores não ficam só no discurso, mas são vividos no dia a dia. A abordagem do Paulo aqui é super detalhada, quase cirúrgica. Ele dá diretrizes de comportamento para todos os grupos. Os mais velhos deviam ser modelo de sobriedade, as mulheres mais velhas de respeito, os jovens de autocontrole. Cada instrução era um tijolo na construção de uma nova reputação. Não era só sobre impor regras, mas um plano 360 graus para transformar a cultura de dentro para fora, mostrando que era possível viver de um jeito diferente. Mas por que essa ênfase toda no comportamento? A resposta está aqui. O objetivo era ornar, adornar a doutrina. Em outras palavras, a conduta correta tornaria as crenças da comunidade atraentes e críveis para quem olhava de fora. A vida deles deveria ser a melhor propaganda das suas ideias. Então, no final das contas, qual é o legado dessa missão? Como é que essa estratégia tão antiga se aplica aos nossos desafios de hoje para construir organizações e comunidades fortes?
A grande ideia que amarra a carta inteira é o conceito de sã doutrina. E isso, olha, não é só um conjunto de crenças na cabeça. Para Paulo, sã doutrina é a união perfeita entre o que uma organização diz acreditar e como ela realmente age. Se a prática não reflete a crença, a doutrina não é sã, ou seja, não é saudável. É simples assim. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. O Manual do Paulo para Tito se baseia em 3 pilares: nomear líderes de caráter comprovado, proteger a cultura de influências tóxicas internas e garantir que os valores sejam vividos por todos. A pergunta que fica é: qual desses princípios, se aplicados de verdade hoje, teria o maior poder de transformar uma empresa, um time ou uma comunidade?